alguém te parasse na rua do nada e perguntasse: Oi, você consegue me falar 5 talentos ou 5 habilidades que você tem? Você saberia dizer? Bom, a maioria das pessoas não consegue dizer assim de cabeça quais que são seus talentos, quais que são suas habilidades, quais são as coisas que você faz que fazem você único. Inclusive, essa é uma temática que os meus clientes procuram muito na astrologia, né? Entender melhor quais que são os seus talentos e as suas habilidades, principalmente quando eles querem uma recolocação melhor no mercado. E é um tema também muito comum quando as pessoas estão numa transição de carreira. Ou seja, eu fazia alguma coisa antes e por algum motivo eu tô mudando, eu não gosto mais daquilo. Porém, o que eu sempre falo, né, nós temos características muito únicas e nós temos coisas que a gente leva com a gente independente da nossa carreira, do nosso trabalho que nós estamos fazendo hoje. E são sobre essas coisas, são sobre essas habilidades que eu vou falar aqui nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Grazi, eu sou astróloga, estou aqui para te auxiliar na sua jornada de autoconhecimento. E antes mesmo de entrar aqui no assunto, né, de como você pode descobrir os seus talentos através do seu mapa astral, já deixa aqui a sua curtida, já segue o canal que eu tenho certeza que isso vai ser muito útil para você. O passo número 1, você pega uma folha de papel ou você pega, enfim, qualquer documento Word, o que for mais fácil para você, e você simplesmente anota, você lista o que você tem de habilidade que você já sabe. Ou seja, aqui a gente está falando do seu lado mais consciente, ou seja, o que que eu sei que eu tenho de talento, o que que eu já reconheço em mim, o que que pessoas já falaram que eu faço bem. Se você já fez inúmeros cursos ou até faculdade, coloque também qual faculdade você fez, qual pós você fez, se tem mestrado, enfim. Toda a sua linha de cursos, de educação, coloca também esses temas, por mais aleatórios que sejam, principalmente os mais aleatórios. Vai simplesmente jogando aqui as coisas que você gosta. Bom, aqui fiz uma lista com as coisas que me vieram rapidamente na cabeça. Então, passo número 2 é você categorizar essa lista que você fez. Então, eu coloquei aquela de uma maneira bem aleatória, de propósito, para você entender que é realmente todos os gostos que você tem, você vai colocando. Uma vez que você tem as suas habilidades, os seus talentos, enfim, as coisas que você gosta, anotadas aqui, separadas numa certa. No que a gente acha que é uma organização, né, uma categoria. Se você é estudante de astrologia, você pode começar a linkar cada uma dessas atividades com um planeta ou com um signo, o que você achar que é mais fácil. Se você não entende nada de astrologia e não consegue fazer isso, eu vou mostrar aqui um hackzinho que eu acabei de testar e eu achei que ficou ok, que é o ChatGPT. Então, o que que eu coloquei aqui? Eu coloquei exatamente isso aqui. Eu falei assim, né? Quero que você catalogue essas atividades em signos astrológicos. E aqui eu coloquei uma lista de todas as atividades que eu já mapeei. E aqui ele me respondeu, né? Aqui está a categorização dessas atividades nos signos baseadas nos arquétipos e categorias de cada signo. Geralmente ele colocou aqui para cada um pelo menos 2 signos. Eu não vou comentar todas elas porque são muitas atividades e ele ainda dividiu por signos. Nem tudo eu concordo. Então, por exemplo, comunicação, rádio e TV, ele colocou Gêmeos e Leão. Concordo, mas de novo, ele não sabe, o que que eu fiz da minha vida com isso. Então, tipo, se eu de fato tivesse, né, quando eu fiz rádio e TV, eu não tinha, por exemplo, a pretensão, principalmente dessa visibilidade e brilho pessoal. Eu via mais essa questão da visibilidade para quem era jornalista. Por quê? Porque a gente tinha essa categoria muito clara pra gente, né, na faculdade, né? Ou seja, quem fazia rádio e TV ficava atrás das câmeras. Quem ficava na frente das câmeras eram os jornalistas. Então a gente era a galera de trás das câmeras. Então por isso que eu discordo aqui do Leão no sentido da minha vida, no sentido do que eu buscava quando eu fiz rádio e TV. Eu não buscava estar aqui na frente da câmera, eu buscava estar atrás das câmeras, eu buscava ver tudo o que estava acontecendo por detrás, eu buscava a questão mais de mistério, do tipo, cara, eu assisto TV e eu quero saber como que os filmes são feitos, como que as séries são feitas e etc e tal. Mas aqui não está errado o que ele me trouxe, tá? Na questão de leão. A diferença é a gente entender o que você buscava quando você fez essa atividade, né? Qual que era a sua pretensão?
Gestão de eventos, a mesma coisa. Ele colocou aqui Libra e Virgem. Eu não discordo necessariamente do que ele estava fazendo. A questão é, quando eu fui fazer gestão de eventos, eu buscava a mesma coisa que quando eu fiz rádio e TV. Gestão de eventos era como que um show acontece. Se eu vou no Rock in Rio, qual que é como que você faz um evento daquele, né? Do porte daquele? Quanto tempo antes você começa a planejar? Então, o meu foco era tanto no planejamento quanto no show em si, no evento. Então, seria uma coisa muito mais planejamento, né? Capricórnio e artes, né? Que é peixes, do que Libra e Virgem. Por mais que aqui eles não estejam errados. Então, a gente tem que entender também o que que a gente buscava quando você fazia aquela atividade, ou quando você faz determinada atividade. Por exemplo, para quem vai para academia, tem gente que vai pela estética, touro, Libra, e tem gente que vai pela saúde, Virgem, e assim vai. Então, tipo, você está fazendo a mesma atividade, mas o que te motiva a fazer esta atividade? Isso é muito seu. Então aqui, quando você joga as coisas no ChatGPT, também tem que ter um pouco desse feeling do tipo, não pegar o que ele fala como verdade, até porque ele comete erros, mas sim buscar também essa linha de raciocínio, tipo, quando eu fiz a faculdade X, quando eu fiz o curso X, quando eu fiz a viagem X, o que eu estava buscando? Qual que era o meu real interesse? A partir disso, a gente consegue achar um signo que seja correlação com isso. Essa questão dos idiomas, eu achei engraçado que ele colocou também com signos. Eu colocaria todos em gêmeos. Porque, de fato, quando a gente fala de idiomas, quando a gente fala, né, dessa comunicação verbal, a gente está falando do signo de gêmeos. Mas aqui ele ainda, né, colocou características do idioma num signo. Achei interessante também. Achei o francês realmente bem libriano, né? Alemão bem capricórnio, espanhol bem leonino, enfim. E assim ele foi fazendo com todas as atividades. Aqui embaixo eu pedi para ele fazer a mesma analogia, mas com os planetas. Eu, como astróloga, eu prefiro olhar para planetas do que olhar para o signo. Então, novamente, se você é estudante de astrologia, é melhor fazer essa analogia do que olhar os signos, tá? E aqui você faz a mesma coisa, você pode olhar, você pode dar uma lida, você pode ver se faz sentido, se você concorda, se o motivo pelo qual você fazia ou faz essa atividade é pelos motivos que ele citou aqui, novamente. Pode estar errado, né? Pode não ter nada a ver, e isso, de novo, é da ferramenta. Para a gente de fato ter uma assertividade, você tem que tá aqui, né, no tete a tete com o astrólogo, não dá pra gente usar o ChatGPT para tudo. E aqui, por último, eu pedi para ele separar essas atividades por planetas e colocar o planeta abaixo, o planeta e abaixo deles as atividades relacionadas a ele e coloquei numa certa ordem. Então aqui eu quero entender quantas atividades ele consegue colocar para um mesmo planeta. E aí ele fez a mesma coisa, né? Ele só organizou de uma forma diferente aqui, tá todos os planetas. Aí aqui a gente já consegue de fato ter um panorama melhor de quais planetas eu estou usando mais, né, no sentido de atividades. Então aqui a gente pode ver que o planeta campeão de atividades é Mercúrio. Ele foi colocando os idiomas para tipo, o que ele acha que é mais bonitinho. Eu coloquei todo mundo aqui, que é para que correlacionamente idiomas pertence a Mercúrio, pertence a Gêmeos. Tudo bem ele colocar, né, francês com Libra, combina e tal, mas quando a gente olha para idiomas, a gente está falando de Mercúrio de Gêmeos. Então eu coloquei todo mundo aqui. Os outros eu deixei igual, então eu vou dar uma olhada agora e ver o que eu concordo, o que eu não concordo. Você olha aqui para Vênus com 8, aí eu me surpreendi, para falar a verdade. Eu me choquei aqui, eu não, por mais que, quando eu olho aqui no meu mapa, eu de fato tenho, né, Vênus conjunta com o Sol, eu não esperava que eu tinha tantas atividades venusianas, tirando skincare e maquiagem, essas coisas que eu de fato gosto. Mas eu concordo, eu tiraria a gestão de eventos. Não, porque para mim não teve nada a ver, né, no sentido de não era o motivo pelo qual pelo menos na minha cabeça, né? Então eu tiraria o gestão de eventos daqui. Tá, o gestão de eventos tá aqui em Mercúrio. Eu colocaria o gestão de eventos
aqui em Júpiter, porque eu considero todas as minhas formações profissionais jupiterianas. Porque quando a gente olha novamente na astrologia, formações profissionais, né, ou seja, estudos que nos dão mais conhecimentos, eles pertencem a Júpiter, pertencem à casa 9. Então, acho que Mercúrio e Júpiter, no meu caso, eles ficam aqui pau a pau. Não vou organizar tudo, porque não tem muito sentido, mas dando uma olhada básica, né, as atividades saturninas, eu tiraria o Pilates, não tiraria o Pilates não, né, porque eu gostei quando ele falou da disciplina, e o que tá me faltando para eu fazer de fato Pilates e yoga, principalmente o yoga, é a disciplina, então eu vou deixar ele aqui. O chat de GBT estava corretíssimo. Vou tirar aqui o espanhol do Sol, porque acho que não tem nada a ver. Shows ok, Fórmula 1 ok, vou deixar o comunicação também, até porque o meu Sol está na casa 11. Então, enfim, aqui você consegue entender, então o Sol na verdade não tem 4 atividades, ele tem 3. O Urano tiraria o Patins, acho que não tem nada a ver, o Patins aqui, ok. Marte, perfeito, tá vendo? Ele colocou o Patins aqui em Marte. Netuno, correto. Plutão, correto. Achei interessante ele ter posto carros com Plutão. Carros eu deixaria no Mercúrio. Então eu vou retirar o Cachoeira. Eu retiraria Plutão de tudo. Pronto, falei. Tchau. Lua Skincare, perfeito. Então, uma vez que você tem isso mapeado, você pode estudar sobre esses planetas no teu mapa. Então, cara, se eu tenho aqui 10 de todas as atividades que eu coloquei, né, que eu lembrei aqui conscientemente, elas estão aqui em Mercúrio. Cara, onde é que tá Mercúrio no meu mapa astral? Que signo que ele tá? Que casa que ele tá? Então eu vejo ele tá aqui na casa 10. Então quando eu penso em Mercúrio, onde é que ele tá? Ele tá aqui. Então da partir daqui eu posso ir entender mais sobre esse planeta, porque ele está em muitas atividades que eu faço, em muitas coisas que eu gosto, elas na verdade são mercurianas. Então você veja, eu tenho Sol em Peixes, Ascendente em Áries, Lua em Escorpião, mas as minhas atividades elas estão aqui no signo de no planeta Mercúrio, no signo de Aquário, na casa 10. Por mais que você possa olhar e pensar, tipo, tá, Grazi, mas você é astróloga, o que essas coisas aqui têm a ver com astrologia? E aqui eu te falo, no sentido de que, se eu tô independente da profissão que eu tenho hoje, desde a minha primeira faculdade até hoje, as minhas atividades, sejam profissionais, sejam hobbies, elas passam por o filtro que é os meus gostos, que é as coisas que eu já gosto de fazer, que é as coisas que automaticamente já chamam a minha atenção. Então, se eu consigo adicionar isso no meu trabalho, do meu dia a dia, percebe que não vai ser um esforço, porque é algo que eu já naturalmente já gosto. Então, por exemplo, hoje eu sou astróloga. Porém, você vê que a minha primeira formação foi em comunicação, em rádio e TV, e uma das maneiras que eu uso para divulgar o meu trabalho é as redes sociais, que é comunicação, e aqui, e mais precisamente aqui no YouTube, eu estou fazendo um vídeo, ou seja, eu preciso dos conhecimentos que eu adquiri lá na faculdade para estar fazendo esse trabalho aqui hoje. Ele não é diretamente ligado à astrologia, mas ele está indiretamente ligado. Porque, né, eu preciso fazer um roteiro, eu preciso gravar, eu preciso editar esse vídeo depois, eu preciso escrever a intro que vai estar aqui embaixo, a descrição, eu preciso escrever a descrição que está aqui embaixo. Então, eu preciso sim de muitas habilidades de comunicação. Se eu não tivesse, talvez, essas habilidades de comunicação, eu provavelmente não estaria aqui no YouTube. Eu estaria usando outras formas de divulgação, mas não necessariamente o vídeo. Sabendo disso, ou seja, olhando para o meu mapa e olhando também para o meu passado, né? Ou seja, quando a gente fazia faculdade, a gente já fazia muitos vídeos em que eu era a pessoa que aparecia. Então isso também já me traz essa informação e esta confirmação de que eu estar na frente das câmeras me é benéfico. Então, por exemplo, na internet tem muitos perfis, né, principalmente em outras redes, e até aqui no YouTube também, que você vê que a pessoa não se coloca para aparecer tanto. Ela coloca, sei lá, ela faz vídeos em que ela aparece pequenininho, ou ela faz vídeos em que ela não aparece, que tá só a voz da pessoa. No meu caso, isso não faz muito sentido. Primeiro,
A entrega do meu trabalho é assim, é ao vivo. Quem faz atendimento comigo, a gente vai estar aqui pela internet, um olhando para a cara do outro. Então, para mim, é importante que você, como potencial cliente, veja a minha cara, escute a minha voz, veja os meus trejeitos, né? Vê se você concorda comigo, se você concorda com a minha comunicação, ou seja, com os meus valores. E aqui eu já estou passando para Vênus, né? Que é um outro planeta que também, né? Como pôde ser visto também, está muito apareceu bastante aqui em atividades, e Vênus está muito ligada também em como a gente aparece, na nossa própria aparência. Então, quando eu faço um vídeo, eu procuro estar levemente alinhada, arrumada, maquiada, com a unha feita, com alguma coisa, com alguma joia, enfim. Eu procuro estar venusiana, né, de alguma forma, né, um pouco mais harmônica. E assim a gente vai continuando essa costura com a maioria dos outros planetas. Você tem Júpiter aqui também com 7 atividades. Cara, quando você vai lá e pesquisa o que é Júpiter, Júpiter é conhecimento, Júpiter é expansão, Júpiter é você dividir o seu conhecimento também. Então, mais um motivo para eu estar aqui no YouTube dividindo o meu conhecimento e não escondida em algum lugar. Então, percebe que aqui eu saí um pouco dessas atividades, ou seja, dessa lista de atividades que eu tenho, e eu trouxe exatamente para o que eu faço hoje e como que eu uso a energia desses planetas, a energia do signo desses planetas. É isso que uma verdadeira leitura de mapa astral tem o poder de trazer pra gente. Essa consciência, tipo, cara, tem coisas que eu já faço, e isso tem a ver com algum outro planeta, e como que eu fortaleço essas atividades, como que eu fortaleço ainda mais essas energias. Então não é só a gente olhar para um Mercúrio e falar, ah, tá, é comunicação. Comunicação pode ser muita coisa, pode ser a fofoqueira e pode ser um palestrante. Tem uma baita diferença. Eu tenho como usar a comunicação no meu trabalho? Ah, mas comunicação é importante para todo mundo no trabalho. Sim, mas percebe que nem todo mundo vai ser um palestrante. E para você ser um palestrante, você precisa de uma comunicação forte. Às vezes você precisa do mínimo. Às vezes você não precisa ter tantas habilidades de comunicação. É importante? É importante. É todo mundo que vai ter com facilidade? Não. É todo mundo vai querer dividir as suas ideias com uma sala cheia, com todo mundo no trabalho? Não, não é nem toda profissão você precisa de uma comunicação eloquente. Então, para mim, sempre a melhor forma da gente de fato entender talentos, entender habilidades, é a gente olhar para o mapa da pessoa, é a gente olhar para as atividades que você já faz, para as coisas que você já gosta, linkar elas e entender como que você está integrando essas energias. E aí sim, olhar para a sua atividade de trabalho, para aquilo que você almeja do futuro, né? Olhar a casa 10, né? Entender o que a gente quer ser quando crescer, entender o que está faltando, o que está precisando ser desenvolvido e o que já está sendo bem desenvolvido e continuar o foco naquilo. Então, para mim ficou claro aqui, né? Dá mais atenção a esse Mercúrio. Então, coloca aqui nos comentários se você de fato fez essa atividade, né? Se você colocou lá, separou os planetas, se conseguiu, se fez sentido para você, se você conseguiu, de novo, precisa de uma conexão também um pouco mais interna, né? De entender o que é que você buscava quando você fazia cada atividade, faz cada atividade. Mas esse exercício já dá um baita de um norte. E uma coisa que eu sempre falo, né, para a pessoa quando vem fazer mapa comigo, até mapa com outras pessoas, vá com proatividade. Não vá só esperando ouvir que você tem o Sol na casa 3 e você tem uma comunicação excepcional. Busca fazer esses links, fazer esses paralelos. Então, o que eu sempre indico é uma consulta ao vivo com outra pessoa para que você consiga realmente extrair do teu mapa você, né? E não ficar aquela coisa muito abstrata, né? Do tipo, ah, tá, eu tenho sol, não sei na onde, eu sou uma pessoa muito emotiva. Aonde que você usa as suas emoções, né? Enfim, pelo menos eu acho que o mapa, ele tem que me servir de uma maneira mais prática, né? Mercúrio, né? Então, enfim, o convite foi feito. Coloca aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de dar um like no vídeo, de seguir o canal caso você ainda não seja inscrito. Aproveita para assistir esse vídeo aqui que pode te interessar bastante e eu te vejo no próximo vídeo.